Havia palácios que brilhavam como ouro sob a luz do sol, mas escondiam por trás das paredes frias o som sufocado de lágrimas silenciosas. Entre tapeçarias, banquetes e risos falsos, vivia uma mulher que carregava no peito uma dor que nenhuma coroa poderia esconder. Ela era marquesa, título de respeito e inveja, mas para o marido e para a sociedade, seu valor se resumia a uma única missão: dar um herdeiro. Quando os anos passaram e o ventre permaneceu vazio, os olhares mudaram. Onde antes havia bajulação, agora só restavam cochichos. Onde havia orgulho, nasceu o desprezo. E no coração daquela mulher, um vazio ainda maior do que o de seu corpo. Rejeitada, humilhada, transformada em sombra dentro da própria casa, ela começou a acreditar que jamais conheceria o calor de uma família verdadeira. Mas foi justamente quando a esperança parecia morta que um olhar diferente atravessou seu caminho. Não o olhar do nobre, não o de um igual, mas o de alguém considerado menos que humano, um escravo. Naquele instante, algo impossível aconteceu. Duas solidões se reconheceram. Ele carregava cicatrizes visíveis na pele, ela, feridas invisíveis no coração. E ali, no silêncio de um encontro improvável, nasceu a promessa secreta de um amor que poderia custar a vida dos dois, mas também poderia dar à marquesa a família que sempre sonhou. Os sinos da igreja batiam ao amanhecer, espalhando o som metálico sobre a vila. Era o anúncio de um novo dia, o chamado para que homens e mulheres se levantassem e retomassem a rotina. Do lado de fora dos muros, a vida pulsava. Crianças corriam descalças pela rua, vendedores gritavam os preços das frutas frescas, mulheres carregavam cestos de pão ainda quente. O cheiro de lenha queimada, misturado ao da terra úmida da madrugada, enchia o ar. Mas dentro do palácio, onde a marquesa vivia, o tempo parecia imóvel. Os corredores frios e longos guardavam mais ecos do que vozes. A vida ali era feita de rituais, de silêncios pesados, de olhares que falavam mais do que palavras. Para quem via de fora, tratava-se de uma vida de privilégios. Vestidos luxuosos, joias cintilantes, banquetes fartos. Mas para ela, tudo não passava de uma prisão dourada. Desde criança, fora moldada para esse destino. Filha de uma família aristocrática, crescera ouvindo frases que se repetiam como orações. Você será o orgulho de sua casa. Seu dever é honrar o sangue que corre em suas veias. Uma mulher deve ser bela, obediente e fértil. Não havia espaço para sonhos próprios. A cada gesto, a cada palavra, era lembrada de que sua vida não lhe pertencia. Recordava-se das manhãs em que a mãe a acordava antes do sol nascer, para que aprendesse postura, etiqueta, bordado. Enquanto outras meninas corriam livres pelos campos, ela se sentava ereta numa cadeira dura, equilibrando livros sobre a cabeça para não curvar a coluna. Aprendeu a sorrir, mesmo quando o coração não desejava, a falar apenas quando autorizada, a calar seus desejos mais íntimos na adolescência. Quando começou a florescer em beleza, passou a ser observada como mercadoria rara. Nos bailes, viu os olhos dos homens a avaliando como quem analisa uma peça valiosa em leilão. Não importava sua inteligência, seus gostos ou suas vontades. Importava apenas o quanto poderia elevar a posição da família ao se casar. E assim aconteceu. Ainda jovem, foi prometida ao marquês. O casamento foi celebrado com pompa, sob o olhar satisfeito das famílias e da sociedade. Ela acreditou, naquele momento, que talvez houvesse felicidade nesse destino traçado. O marquês era educado, atencioso em público, e embora o casamento tivesse sido arranjado, havia nele certa gentileza que a fez acreditar na possibilidade de amor. Nos primeiros meses, sentiu-se esperançosa. Ele lhe oferecia flores, caminhava com ela nos jardins, falava sobre o futuro e, principalmente, sobre os filhos que teriam. A cada noite, entregava-se com um coração cheio de expectativa, imaginando o dia em que anunciaria uma gravidez e ouviria aplausos da família, sorrisos orgulhosos da sociedade. Mas os meses se transformaram em anos, e seu ventre permaneceu vazio,
O primeiro atraso em seu ciclo trouxe euforia. Mandou preparar roupinhas, bordou discretamente um lenço para o bebê. Sonhou com um choro infantil ecoando pelos corredores frios. Mas a menstruação chegou, manchando não apenas suas roupas, mas também seus sonhos. O segundo atraso trouxe esperança mais contida, seguida novamente pela decepção. Ao fim do terceiro ano, as esperanças tornaram-se apenas súplicas silenciosas. De joelhos diante do altar, ela rezava à Virgem Maria, suplicando por um milagre. Prometia jejuns, penitências, promessas que fariam sangrar seus pés, se preciso fosse. Mas o silêncio divino a acompanhava. Foi nesse período que os cochichos começaram. Criadas comentavam nos corredores. Vizinhas levantavam sobrancelhas maldosas em encontros sociais. A marquesa ainda não conseguiu dar um herdeiro. Talvez seja amaldiçoada. O marquês merece mais sorte. Essas palavras chegavam até ela como punhais escondidos. A cada baile, a cada missa, a cada jantar, sentia que os olhos a perfuravam, julgando-a como se sua infertilidade fosse uma culpa, um pecado secreto que ela carregava. E o marido mudou. No início, dizia frases como: "Não se preocupe, ainda teremos filhos." Mas com o tempo, as palavras gentis foram se transformando em frieza. Passou a evitar sua presença, a se deitar em outro quarto. Já não havia flores, já não havia passeios, havia apenas silêncio, seguido de indiferença. Uma manhã, durante o café, ele ergueu o jornal e disse, sem olhar para ela: "A Marquesa de Alencastro deu à luz mais um menino. O terceiro." Ela engoliu em seco. Respondeu apenas com um murmúrio. Então ele baixou o jornal e a encarou. Seus olhos estavam frios como lâmina. "Você sabe qual é sua única obrigação nesta casa? Uma marquesa sem filhos é inútil." A palavra ecoou em sua mente como um trovão inútil. Desde então, cada passo que dava pelos corredores parecia repetir esse som. As criadas a serviam com respeito forçado, mas em seus olhos havia compaixão e até desprezo. Os homens desviavam o olhar. As visitas rarearam. A solidão, que antes era discreta, tornou-se uma companheira cruel. Ela começou a definhar. Ao se olhar no espelho, já não reconhecia a mulher que via. O rosto estava pálido, os olhos fundos, os cabelos sem brilho. A alegria havia se apagado, e com ela, a vontade de viver. Às noites, deitava-se na cama vazia e imaginava como seria embalar um bebê em seus braços. Imaginava pequenos dedos segurando os seus. Um sorriso inocente. O cheiro doce da infância. Chorava baixinho, mordendo o travesseiro para não ser ouvida. Certa noite, incapaz de suportar o peso da rejeição, saiu ao jardim. A lua iluminava as flores, e o vento frio percorria sua pele. Parou diante de uma roseira. Havia rosas vivas, abertas em esplendor, mas uma delas estava seca, morta, ainda presa ao galho. Tocou a pétala frágil e sussurrou: "Eu sou como você, baila por fora, mas morta por dentro." As lágrimas correram sem controle, e pela primeira vez, pensou em fugir. Fugir do tudo do palácio, do marido, dos títulos, da vida que lhe fora imposta, mas a coragem não veio. Ela voltou ao palácio, arrastando o coração em pedaços. Não sabia, porém, que seu destino já se movia nas sombras. Do outro lado dos muros, entre correntes e cicatrizes, vivia um homem marcado a ferro, mas com o coração livre o suficiente para enxergar nela algo que ninguém mais via. Uma mulher que ainda merecia ser amada. O tempo não perdoava a marquesa. Cada estação que passava sem trazer um herdeiro aumentava o abismo entre ela e o marido. O silêncio, que antes era apenas desconfortável, tornara-se agora insuportável. O marquês não se limitava mais a ignorá-la em privado. Começava a expor sua frieza diante de criados e convidados, como se quisesse que todos soubessem que sua esposa falhara na missão mais importante de sua vida. O primeiro golpe veio em um jantar. A mesa, repleta de parentes e amigos da família. Alguém comentou sobre o nascimento do filho do conde vizinho. Risos, brindes e elogios encheram o salão. Então, um dos tios, já embriagado,
disse com voz alta demais. E quando será que teremos boas notícias desta casa? O silêncio caiu. Todos desviaram os olhos. Mas o Marquês, em vez de protelar, soltou uma risada amarga. Notícias? Receio que nesta casa jamais haverá tais novidades. Minha esposa prefere cultivar flores no jardim, a florescer em seu ventre. A gargalhada que se seguiu queimou como fogo em seu rosto. Ela abaixou os olhos, incapaz de responder. As mãos tremiam sobre o guardanapo de linho, mas ela as escondeu no colo. Sabia que qualquer palavra sua só aumentaria a vergonha. Naquela noite, quando se recolheu, deitou-se sem lágrimas. A dor já não saía em choro. Ficava presa dentro dela, como veneno circulando pelas veias. As humilhações tornaram-se rotina. Em festas, o Marquês se afastava dela e passava a maior parte do tempo conversando com jovens damas, como se quisesse exibir que ainda tinha direito a um futuro fecundo, mesmo que não fosse ao lado da própria esposa. Comentários maliciosos circulavam pelos salões. Ele precisa de um herdeiro, e ela não pode dar. Quem sabe um dia buscará em outro ventre o que o dela recusa. E o pior era que nada podia fazer. Uma esposa não podia confrontar o marido em público, tampouco podia demonstrar ciúmes ou desespero. Sua função era manter um sorriso, sustentar a dignidade, mesmo quando esta era arrancada dela diante de todos dentro da casa. A situação não era melhor. O Marquês ordenara que seus aposentos fossem separados. Dormia em outro quarto, e raramente a procurava. Quando falava com ela, era com voz seca, como quem dá ordens a um criado. Já não havia traço de ternura. Uma tarde, enquanto bordava sozinha, ouviu o riso dele ecoar pelo corredor. Espiou discretamente e viu o marido conversando animadamente com uma jovem dama de companhia, filha de um comerciante rico que frequentemente visitava a casa. O riso dele era cheio de vida, tão diferente do silêncio gélido que lhe dedicava. Naquele instante, percebeu que o desprezo dele não era apenas pela infertilidade, era também pelo desinteresse, pelo abandono deliberado. A marquesa começou a definhar. Evitava-se olhar no espelho, pois cada ruga nova parecia um lembrete de sua falha. Sentia que a juventude se esvaía sem deixar frutos, que sua vida se reduzia a uma existência inútil. Certa manhã, recebeu uma carta da mãe. As palavras, escritas com a frieza típica da família, traziam um veneno escondido. Minha filha, precisamos conversar sobre sua situação. O nome da família não pode ser manchado pela sua incapacidade. Já se comenta entre os círculos mais próximos que o Marquês poderá buscar outro caminho para garantir sua descendência. É seu dever resolver essa questão. Custe o que custar. Ao terminar de ler, a marquesa deixou a carta cair no colo. O coração batia descompassado. Até sua própria mãe a tratava como um problema a ser resolvido, como se fosse uma peça defeituosa em uma engrenagem nobre. Foi nessa época que o corpo dela começou a adoecer. As noites sem dormir a deixavam pálida e frágil. As refeições, antes fartas, tornaram-se pratos quase intocados. Sentia-se cansada, como se carregasse o peso de pedras invisíveis. O médico da família foi chamado. Após examiná-la, limitou-se a dizer: o problema não é físico. Ela está afogada em tristeza. O Marquês deu de ombros. Tristeza não dá herdeiros, e saiu do quarto, deixando-a sozinha. A ferida que já sangrava no silêncio, agora se tornava aberta diante de todos. O palácio inteiro sabia. A marquesa era um fracasso. Criados cochichavam, parentes comentavam, até os padres murmuravam preces veladas. A cada missa, ao ajoelhar-se diante do altar, sentia o peso dos olhares ao redor, como se todos esperassem um milagre que jamais viria. Um dia, ao passear pelo jardim, encontrou duas criadas conversando sem perceberem sua presença. Dizem que o Marquês já pensa em trazer outra mulher para lhe dar um filho. E a marquesa? Será deixada de lado, como se nunca tivesse existido. Ela deu um passo em falso, e as criadas se calaram ao notar sua presença. Abaixaram a cabeça pedindo desculpas, mas o dano já estava feito. Essas palavras ecoaram em sua mente pelo resto da noite. Na solidão de seus aposentos, a marquesa olhou para a cama vazia
e sentiu o coração se despedaçar. Descerrava desaparecer, ser levada pelo vento como pó, para não precisar mais suportar a vergonha de ser quem era. Mas foi nesse abismo de rejeição que algo começou a mudar. Quando todos a tratavam como inútil, um olhar inesperado surgiu. Não o olhar de nobres, não o de criadas, mas de alguém que, assim como ela, conhecia o que era ser tratado como menos que humano. Um olhar vindo das senzalas. E embora ainda não soubesse, seria esse encontro improvável que transformaria sua ferida em um destino que nem o Marquês, nem a sociedade, nem o mundo poderiam controlar. O sol estava baixo no horizonte quando a marquesa decidiu caminhar pelo jardim. Fazia semanas que evitava os salões e as visitas, preferindo o silêncio das plantas ao barulho dos cochichos. O jardim era seu único refúgio, o único lugar onde podia respirar sem sentir o peso dos olhares acusadores. As roseiras, as camélias e as magnólias floriam como se desconhecessem sua tristeza. Ali, pelo menos, as flores não a julgavam. Ali podia chorar sem ser vista. Mas naquela tarde, ao dobrar uma alameda de ciprestes, seus olhos se prenderam a uma cena que nunca esquecerei. Um grupo de escravos trabalhava na limpeza da fonte central. Entre eles, havia um homem diferente, não pelo corpo marcado e forte, que trazia cicatrizes nos braços e ombros, nem pelas correntes pesadas que o prendiam ao dever, mas pelo olhar. Enquanto os outros mantinham os olhos baixos, esse ousou erguer o rosto. Seus olhos encontraram os dela, e por um instante, o tempo parou. Não havia insolência naquele olhar. Não havia desafio. Havia apenas algo que ela não via há anos. Compreensão. Foi apenas um segundo. O feitor logo percebeu a pausa e gritou: "Vamos, inúteis! Trabalho não espera!" O homem baixou os olhos, retomando o ritmo pesado da limpeza. Mas algo já estava gravado no coração da marquesa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhara como ser humano, não como um título, não como um fracasso. Nos dias seguintes, buscou o jardim com mais frequência. Não confessava a si mesma, mas havia algo naquele olhar que a atraía. E sempre, em meio ao trabalho, o escravo encontrava um jeito de erguer os olhos discretamente. Não trocavam palavras, apenas olhares furtivos, rápidos como relâmpagos, mas que iluminavam as trevas da marquesa. Certa manhã, o destino ofereceu uma oportunidade. A marquesa caminhava com uma criada, carregando um cesto de flores, quando tropeçou em uma pedra e quase caiu. O cesto despencou, espalhando rosas pelo chão. Antes que a criada se movesse, foi ele quem se aproximou. Deixou de lado a enxada e correu, recolhendo as flores com mãos calejadas. Ao devolver o cesto, ergueu novamente os olhos. "Senhora", disse em voz baixa, quase um sussurro. A palavra soou como um segredo. Não havia arrogância, não havia submissão cega. Havia respeito, mas também uma estranha ternura. A criada se adiantou, pegou o cesto com pressa e lançou um olhar furioso ao escravo. "Atreve-se a tocar nas coisas da senhora? Volte já ao trabalho." Ele baixou a cabeça obedecendo, mas antes de se afastar, seus olhos se encontraram mais uma vez. E nesse instante, a marquesa percebeu que o coração batia mais forte, como não acontecia há anos. Naquela noite, em seus aposentos, não conseguiu dormir. Revivia a cena repetidamente. As mãos calejadas tocando as flores, a voz rouca pronunciando "senhora", o olhar carregado de algo que não sabia nomear. Sentiu-se viva de uma forma estranha, perigosa. Nos dias que seguiram, buscava desculpas para passar pelo jardim. Observava de longe, fingindo admirar as plantas. Mas seu olhar sempre procurava por ele. Descobriu seu nome nos cochichos das criadas. Mateus. Mateus era escravo desde o nascimento. Filho de uma mulher trazida da África e de um homem que jamais conheceu, crescera nos canaviais da propriedade. Carregava cicatrizes de castigos, marcas que contavam histórias de dor e resistência. Era forte, mas não havia ódio em seus olhos. Havia uma serenidade estranha, como se aceitasse o sofrimento do corpo sem deixar que tocasse sua alma. E foi essa serenidade que começou a atrair a marquesa.
Certa tarde, o acaso conspirou a favor deles novamente. Chovia forte, e ela, para fugir do barulho da casa, abrigou-se sob o alpendre da cozinha. Foi então que viu Mateus carregar sacos pesados de milho, completamente encharcado pela chuva. Seus pés descalços afundavam na lama, mas ele não reclamava. Apenas seguia, em silêncio. De repente, escorregou, e o saco quase caiu sobre ele. Instintivamente, a marquesa correu e segurou uma das pontas, impedindo que o peso o esmagasse. Deixe-me ajudar, disse sem pensar. Ele a encarou surpreso. Não, senhora, não deve. Não pode. Mas ela insistiu, sustentando o peso com as próprias mãos, até que conseguissem apoiar o saco contra a parede. Ofegante, afastou uma mecha de cabelo que se colara ao rosto por causa da chuva. Então percebeu que estava muito próxima dele, perto o suficiente para ver as gotas escorrendo de sua testa, perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele. Tão diferente do frio vazio do marido, Mateus baixou os olhos, tentando afastar-se, mas a marquesa falou antes. Obrigada. Ele hesitou, como se aquela palavra fosse uma dádiva inesperada. Sou eu quem agradece, senhora. Nesse instante, algo aconteceu dentro dela. Uma chama pequena, mas real. O coração, que até então parecia morto, pulsava novamente. Naquela noite, ao deitar-se, a marquesa não chorou. Pela primeira vez em muitos anos, sorriu em silêncio. Não sabia o que aconteceria. Não ousava sequer imaginar, mas sabia que naquele olhar e naquele breve contato havia encontrado uma centelha de vida. E no fundo de sua alma, algo lhe dizia que aquele encontro improvável era apenas o começou. As noites no palácio eram longas e silenciosas. O vento uivava entre as frestas das janelas, e os passos dos guardas ecoavam pelos corredores de pedra. Era nesse silêncio profundo que a marquesa sentia sua solidão pesar mais forte. Mas foi também nesse silêncio que algo começou a nascer, um segredo que florescia na escuridão. Depois do episódio, no alpendre, Mateus passou a habitar seus pensamentos. Cada gesto dele, cada olhar, cada palavra mínima, ficava gravado em sua memória, como se fosse um tesouro. A marquesa, que antes caminhava pelos jardins em busca de consolo, agora os percorria com outra intenção. Buscava a presença dele. E ele, ainda que sempre vigiado, parecia entender. Encontrava formas discretas de estar por perto. Carregando água quando ela se aproximava da fonte, aparando galhos no caminho que ela costumava seguir, recolhendo folhas ao redor das roseiras, que tanto gostava. Nunca havia palavras diretas, apenas olhares, sussurros de silêncio, a certeza de que estavam conectados por algo invisível. Foi numa madrugada chuvosa que o primeiro encontro secreto aconteceu. A marquesa, inquieta, caminhava pelo jardim sob um manto pesado. A chuva fina caía sobre as flores, e ela buscava apenas o som da água para acalmar a mente. Mas ao se aproximar da fonte, viu uma sombra. Mateus estava lá, deitado sobre a pedra, tentando se proteger da chuva. As correntes em seus pés tilintavam baixinho. Ela parou, o coração acelerado. Ele se levantou imediatamente, assustado. Perdoe-me, senhora. Eu não deveria estar aqui, disse. A voz rouca. Ela respirou fundo e se aproximou. Não peça perdão. Não há crime em descansar. Mateus a encarou por um instante. Hesitante, para nós, senhora, até o descanso é pecado. Aquela frase atravessou como flecha. Ficaram em silêncio, apenas se olhando, enquanto a chuva caía. Então ela fez algo que jamais pensou que teria coragem de fazer. Retirou o manto e cobriu os ombros dele. Não quero que adoeça menos, murmurou. Ele segurou o tecido com as mãos calejadas, como se fosse a coisa mais valiosa que já tocara. Se alguém nos vir, disse quase em sussurro. Ela assentiu. Então ninguém verá. A partir daquela noite, novos encontros se repetiram, sempre rápidos, sempre escondidos, como se fossem ladrões roubando instantes do destino. Às vezes apenas trocavam palavras breves, outras caminhavam juntos por alguns minutos em silêncio, compartilhando o consolo da presença um do outro. Nesses momentos, a marquesa descobriu que havia em Mateus uma força diferente da dos nobres.
não era feita de títulos nem de ouro, mas de resistência e esperança. Ele falava pouco, mas cada palavra era carregada de verdade. Contou-lhe, certa noite, que sonhava com liberdade. Não para si. Já não acreditava que viveria tempo suficiente para conhecê-la menos, mas para os filhos que talvez viesse a ter. Ela ouviu em silêncio, sentindo o peito apertado. Filhos, repetiu, a voz embargada. Para mim, essa palavra é como uma ferida aberta. Ele a olhou com ternura. Feridas também podem florescer, senhora. Até da terra mais seca. Às vezes nasce vida. As palavras ficaram ecoando na mente dela por dias. Pela primeira vez, não se sentiu inútil ao ouvir falar de filhos. Sentiu esperança. Com o tempo, os encontros se tornaram mais ousados. Nas madrugadas, ela descia ao jardim em silêncio, os pés descalços para não fazer barulho. Ele já a esperava, sempre atento aos guardas. Tocavam-se apenas de leve, um roçar de mãos ao passar uma flor. Um toque rápido nos ombros ao se despedirem. Mas esses gestos mínimos carregavam mais calor do que qualquer abraço que ela tivera do marido. O medo sempre os acompanhava. Bastava um olhar errado, um passo fora do lugar, e tudo estaria perdido. Ele seria castigado até a morte. E ela exposta ao ridículo e à vergonha eterna. Mas a cada encontro, o medo parecia diminuir diante da força do sentimento que crescia entre eles. E numa dessas noites, quando a lua iluminava o jardim como um véu prateado, aconteceu o inevitável. Estavam parados sob a roseira que ela tanto amava. O silêncio os envolvia, quebrado apenas pelo tilintar da corrente nos pés dele. Ela ergueu a mão, tocando o rosto marcado de Mateus. Ele fechou os olhos, respirando fundo, como se aquele toque fosse o ar que lhe faltava. Se nos descobrirem, sussurrou ele, então será o fim. Menos respondeu ela. Mas, ei lá, quero viver. E pela primeira vez, seus lábios se encontraram. Um beijo breve, furtivo, mas intenso. Um beijo que carregava toda a dor, toda a solidão, toda a esperança e todo o risco de suas vidas. A partir dessa noite, não havia mais retorno. Eles haviam cruzado uma linha proibida, e nos corredores escuros do palácio, entre sombras e segredos, o amor impossível da marquesa e do escravo florescia, destinado a desafiar tudo e todos. Por semanas, a marquesa viveu como se andasse em dois mundos. A luz do dia sustentava o papel de esposa digna, prisioneira de aparências, suportando a frieza do marido e os cochichos da sociedade. À noite, sob a proteção das sombras, encontrava em Mateus a vida que jamais conhecera. Eram minutos roubados, mas cada um deles valia mais do que todas as riquezas do palácio. Ela sorria, em segredo. Ao pentear os cabelos diante do espelho, lembrava-se das mãos dele roçando as suas. Ao caminhar pelos corredores, ainda sentia nos lábios o calor de seus beijos escondidos. Pela primeira vez em anos, havia cor em seu rosto. As criadas notaram. Algumas se entreolhavam com curiosidade, outras com suspeita. Mas ninguém ousava falar. Ninguém, exceto o marquês. O marido, frio e calculista, começou a perceber a mudança. Observava a esposa com mais atenção, desconfiado. Vira muitas vezes mulheres infelizes, mas sabia que aquela luz nos olhos da marquesa não nascia do vazio. Algo havia mudado, e ele estava decidido a descobrir o que era. O primeiro sinal veio quando, numa manhã, o marquês a encontrou no jardim. Colhendo flores, vejo que... Enfim, encontrou alegria entre as plantas, disse ele, com ironia. Quais parece viva. Ela apenas sorriu, sem responder. Mas esse sorriso, tão espontâneo, despertou ainda mais a desconfiança dele. Dias depois, mandou vigiar os passos dela. Os criados receberam ordens veladas, observar, relatar, sem que ela soubesse. A marquesa não percebia, mas cada movimento seu estava sendo seguido por olhos atentos. E foi assim que o inevitável começou a se formar. Numa noite, quando descia silenciosamente para o jardim, uma das criadas a seguiu. Viu-a caminhar entre as roseiras e encontrou-se, como tantas vezes, com Mateus. Não havia gestos ousados, apenas palavras baixas
e um toque rápido nas mãos. Mas para a criada, aquilo já era prova suficiente. No dia seguinte, correu aos ouvidos do Marquês: Senhor, perdoe-me, mas sua esposa tem se encontrado às escondidas com um dos escravos. O Marquês a fitou em silêncio. Depois, um sorriso frio surgiu em seus lábios. Deixe comigo. Naquela noite, a Marquesa percebeu algo estranho. Ao chegar ao jardim, Mateus não estava. Esperou, ansiosa, até ouvir passos. Mas quando se virou, não encontrou o escravo. Encontrou o marido. O Marquês surgiu das sombras, o rosto tomado por uma expressão de ódio contido. Então é isso? Disse em voz baixa, mas cortante. Minha esposa, incapaz de me dar um herdeiro, busca consolo nos braços de um escravo. Ela empalideceu. O coração disparou, mas tentou manter a firmeza. Não sabe do que está falando. Ele deu um passo à frente, os olhos faiscando. Sei de tudo. As criadas me contaram. E logo toda a sociedade saberá. As pernas da Marquesa tremeram. Se ousar expor isso, será sua desonra também. O Marquês riu. Um riso amargo. A minha desonra? Não, a sua. Para mim, será simples. Mandarei matar o escravo menos como se fosse um animal doente. E você passará o resto da vida enclausurada, esquecida, sem nome, sem liberdade. As palavras caíram sobre ela como pedras. Não, não a faca. Exau, suplicou, sentindo o desespero tomar conta. O Marquês se aproximou ainda mais, murmurando ao pé de seu ouvido: Você me envergonhou, e ninguém me envergonha sem pagar o preço. Naquele instante, ela entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O segredo fora descoberto. E o preço não seria apenas seu menos, mas também do homem que pela primeira vez havia lhe dado razões para viver. O palácio, antes apenas frio, agora parecia uma prisão de espelhos. Cada olhar que recaía sobre a Marquesa a fazia estremecer. Era como se todos soubessem. As criadas a observavam de soslaio, algumas com curiosidade mal disfarçada, outras com uma ponta de desprezo. Os corredores já não lhe ofereciam abrigo. Cada passo que dava parecia ecoar mais alto, denunciando segredos que lutava para esconder. E, no entanto, a chama dentro dela não se apagava. Pelo contrário, a cada encontro com Mateus, a vida ganhava nova cor. Era amporigo, mas também era a única coisa que a mantinha em pé. O Marquês foi o primeiro a notar essa mudança. Ele, que durante anos a ignorara, passou a observá-la de perto. Havia algo diferente no brilho de seus olhos, algo que não vinha de missas, nem de livros, nem de flores. Era um brilho novo, um brilho perigoso. Certa manhã, durante o café, ele a encarou longamente. Estranho, disse, girando a taça de vinho. Há semanas você caminha com mais leveza. Quais parece feliz. Ela forçou um sorriso. Mantendo a compostura, o jardim me traz paz. Tenho passado mais tempo entre as flores. Ele riu. Um riso curto, sem humor. Flores. É claro. Sempre as flores. A Marquesa desviou o olhar, mas o incômodo dele ficou gravado no ar. Dias depois, o Marquês começou a mover seus peões. Chamou criadas em particular, oferecendo moedas em troca de informações. Ordenou que vigiassem a esposa discretamente, relatando qualquer comportamento fora do comum. O palácio, que já era um espaço sufocante, tornou-se uma teia de olhos. E foi uma criada ambiciosa e temerosa quem lhe trouxe o primeiro sussurro. Senhor, perdoe-me, mas creio que a senhora tem se encontrado com um dos escravos. À noite nos jardins, o Marquês a fitou em silêncio, deixando o silêncio se prolongar até que ela baixasse a cabeça, trêmula. Então sorriu de lado. Continue observando. Quero provas. A criada obedeceu. Nas noites seguintes, seguiu discretamente a Marquesa até os jardins. Uma vez, viu quando ela passou perto da fonte e encontrou-se com Mateus. Não havia abraços, nem beijos, apenas um toque rápido nas mãos. Um gesto singelo, mas carregado de ternura. Para os olhos da criada, porém, era prova suficiente. No dia seguinte, correu até o Marquês. É verdade, senhor. Vi com meus próprios olhos.
Eles se encontraram. O Marquês ouviu em silêncio. Não gritou, não se exaltou, apenas acenou com a cabeça e murmurou: muito bem. Naquela noite, esperou. Escondeu-se entre as sombras do jardim, enquanto o coração da Marquesa batia ansioso, descendo as escadas, com passos leves. Ela carregava no peito a esperança de mais um encontro furtivo. Sem imaginar a armadilha que se formava, ao chegar à fonte, olhou ao redor, procurando Mateus, mas em vez dele, ouviu passos firmes atrás de si. Virou-se e viu o marido. O Marquês estava ali, as feições duras, os olhos faiscando. Então é verdade, disse, a voz baixa, mas carregada de veneno. Minha esposa, incapaz de dar um herdeiro, busca consolo nos braços de um escravo. Ela empalideceu, o corpo inteiro tremendo. Você não sabe do que está falando. Ele deu um passo à frente, aproximando-se. Não sei, as criadas me contaram. Eu mesmo a segui. Vi o brilho em seus olhos. Vi o sorriso que nunca me deu. As palavras caíam como chicotadas. A Marquesa tentou manter a firmeza, mas sua voz falhou. Se ousar expor isso, será sua desonra também? O Marquês soltou uma risada amarga, tão cortante quanto sua fúria. A minha desonra não é sua. Eu direi que foi seduzida, que foi enganada. Quem acreditará em você? Uma mulher infértil, rejeitada, contra a palavra de um marquês? Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não. Por favor, não o faça. Isso. Ele se aproximou ainda mais, murmurando com crueldade: mandarei matar o escravo. Simples, como quem elimina um animal doente. E você, minha querida, será trancada neste palácio, esquecida até o fim dos seus dias. As lágrimas desceram pelo rosto da Marquesa. Não, não, implorou, quase sem voz. O Marquês a olhou com frieza, e naquele instante, ela percebeu que o perigo não era apenas para si. Cada olhar, cada toque, cada palavra trocada com Mateus poderia custar-lhe a vida. E se havia amor, havia também a sombra terrível da tragédia que se aproximava. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. O Marquês não revelou sua decisão imediatamente. Andava pela casa como fera enjaulada, observando a esposa com olhos desconfiados. Mandou aumentar a vigilância sobre os escravos. Proibiu Mateus de trabalhar nos jardins, transferindo-o para as tarefas mais pesadas. Longe de a casa, para a Marquesa, cada dia sem vê-lo era uma tortura. Sentiu o peito arder de saudade, mas também de medo. O silêncio do marido era pior que qualquer ameaça. Era calma antes da tempestade. E no coração dela crescia um desespero silencioso. Amava um homem que podia ser morto a qualquer instante. E sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de escolher: entregar-se ao destino cruel ou desafiar tudo para salvar o único ser humano que a fizera sentir-se viva. O preço da descoberta havia sido cobrado, e a conta ainda estava longe de ser paga. O amanhecer trouxe um silêncio diferente ao palácio. Não era a quietude normal das manhãs, mas um silêncio pesado, como o ar antes da tempestade. A Marquesa não havia dormido. Passara a noite caminhando pelo quarto, o corpo trêmulo, os olhos vermelhos de tanto chorar. As palavras do marido martelavam em sua mente como um tambor de guerra. Mando matar o escravo amanhã mesmo. Quem se importará? Era como se o mundo estivesse prestes a desabar. Sentou-se diante do espelho. Viu no reflexo uma mulher pálida, mas havia algo novo em seus olhos. Uma determinação nascida do desespero. Sei, Matias Morris. Não restaria nada. A vida voltaria a ser um deserto seco, e ela não teria forças para atravessá-lo outra vez. Pela primeira vez, entendeu que não podia mais viver prisioneira do medo. Precisava agir. Quando o sol começou a dourar as colinas, vestiu-se com um manto escuro. Os passos ecoaram firmes pelos corredores, surpreendendo as criadas, que a seguiram com olhares desconfiados. Ela caminhou em direção aos campos, onde os escravos já trabalhavam sob o chicote dos feitores. Ao chegar, o coração se apertou.
Lá estava Mateus, curvado sob o peso de troncos enormes. O suor escorria por sua pele, e as correntes nos tornozelos marcavam a carne em vermelho. Mas ainda assim, seus movimentos tinham dignidade, como se nenhuma corrente pudesse de fato aprisionar sua alma. Ela ignorou os guardas que tentaram bloqueá-la. Eu sou a senhora desta casa. Quem ousar me impedir, responderá por afronta à sua marquesa. Os homens recuaram, intimidados. Aproximou-se de Mateus, que a olhou com espanto. Senhora, não devia estar aqui, murmurou nervoso. Ela segurou sua mão, sem se importar com os olhares em volta. O Marquês sabe de nós. Ele quer matá-lo. Os olhos dele se entristeceram, mas não houve surpresa. Minha vida nunca me pertenceu, senhora. Sempre soube que podia ser tirada a qualquer momento. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Não! Não, diga, você me devolveu a vida. Não posso deixar que tirem a sua. Os guardas começaram a se agitar, murmurando entre si. Alguns escravos pararam o trabalho, observando a cena em silêncio. Havia algo diferente naquela manhã. E então, como se o destino tivesse marcado a hora, o Marquês surgiu. Veio montado em seu cavalo negro, cercado por criados e soldados. O olhar era de puro veneno. Eis o espetáculo que me faltava, gritou, descendo do cavalo. A Marquesa, diante de todos, de mãos dadas com um escravo. O campo inteiro parou. O silêncio era tão profundo que até o vento parecia ter cessado. A Marquesa, com lágrimas nos olhos, ergueu o queixo. Prefiro ser lembrada como mulher que amou do que como esposa infértil e esquecida. As palavras caíram como trovão. O rosto do Marquês ficou lívido e ele berrou: guardas, levem-no, matei-no diante de todos. O caos se instaurou. Escravos recuaram, horrorizados, alguns chorando em silêncio. Criados trocaram olhares de pânico. Mateus foi agarrado por 2 soldados e arrastado em direção ao tronco. A Marquesa correu atrás dele, desesperada. Não, Ius, se precisa punir alguém, castigue a mim. Mas o Marquês avançou, a voz tomada de fúria. Você já está punida. Vai assistir à morte dele e viver o resto da vida lembrando que foi sua escolha. A Marquesa caiu de joelhos, soluçando. A dor rasgava seu peito como se estivesse sendo partida em pedaços. E então, numa explosão de coragem, levantou-se de súbito. O rosto estava coberto de lágrimas, mas sua voz saiu clara, forte, cortando o ar como espada. Se ele morrer, eu morro também. O campo inteiro silenciou. Escravos e criados olharam uns para os outros, incrédulos. Até os soldados que seguravam Mateus hesitaram. O Marquês ficou imóvel, atônito. Por um instante, pareceu não acreditar no que ouvira. O quê? Rosnou. A Marquesa repetiu, ainda mais firme. Sei tocar nele. Se derramar o sangue dele, eu mesma cefarei a minha vida diante de todos. Houve um murmúrio entre os escravos. Era como se pela primeira vez alguém ousasse desafiar o Marquês em público. Ele avançou até ela, o rosto deformado pela fúria. Você ousaria manchar o nome da família? Ela ergueu o queixo, enfrentando-o com uma coragem que nunca soubera possuir. Prefiro manchar o nome da família do que viver sem alma. O Marquês vacilou. Pela primeira vez, sentiu o peso da posição que tanto prezava. Matar o escravo seria fácil. Mas e se, no mesmo dia, sua esposa tirasse a própria vida diante dos criados e dos escravos? O escândalo seria insuportável. As famílias vizinhas jamais esqueceriam. Ele seria conhecido não apenas como um marido traído, mas como o homem que levou a Marquesa ao suicídio. O orgulho o dilacerava, a raiva o consumia, mas estava preso ao dilema. E a Marquesa sabia disso. Pela primeira vez, ela tinha poder e segurou-o com toda a força que lhe restava. Mateus, ainda preso pelos soldados, olhou para ela com os olhos marejados. Havia em seu olhar não apenas amor, mas também reverência. A mulher que todos chamavam de inútil, agora era capaz de desafiar o mundo por ele. O campo inteiro aguardava. Escravos contidos em silêncio, criados petrificados,
guardas sem saber se obedeciam à ordem ou esperavam nova instrução. E naquele instante, o destino da Marquesa de Mateus estava suspenso no ar, como uma espada prestes a cair. O silêncio no campo parecia eterno. O Marquês mantinha a mão erguida, pronto para ordenar a morte de Mateus, mas a voz da Marquesa ainda ecoava no ar. Sei el morir. Eu morro também. Aquelas palavras não eram apenas ameaça, eram juramento. E todos que estavam ali sabiam disso. O corpo dela tremia, mas os olhos ardiam com uma coragem que nenhum chicote poderia quebrar. Os soldados, que seguravam Mateus, hesitaram. O Marquês percebeu. Sua autoridade escorria por entre os dedos. Sei, insistes. Corria o risco de perder mais do que um escravo. Perderia o respeito, a honra, o controle sobre todos. Ele cerrou os punhos. Maldita seja, murmurou entre dentes. Então, num gesto brusco, baixou a mão. Soltem-no. O choque foi geral. Os soldados obedeceram de imediato, soltando Mateus, que cambaleou, exausto, mas permaneceu de pé. Os escravos murmuraram baixinho. Alguns choraram em silêncio. Nunca haviam visto tamanha ousadia vencer o poder do Senhor. A Marquesa correu até Mateus e o envolveu nos braços. Ali diante de todos, sem medo, sem vergonha. Você está vivo, sussurrou, as lágrimas molhando seu ombro. O Marquês, lívido, observava a cena. Não pense que venceu. Sua voz era gélida. Pagará caro por isso. Ela ergueu o olhar. Firme. Já paguei caro demais por uma vida sem amor. Não temo mais nada. Virou-se para os escravos, para os criados, para todos que assistiam. Que todos saibam, não sou mais prisioneira. Se este homem é condenado por me amar, eu serei condenada junto com ele. O campo explodiu em murmúrios. Os escravos a olhavam como quem vê nascer uma esperança. Os criados, confusos, não sabiam se recuavam ou se calavam. O Marquês montou novamente em seu cavalo, o rosto tomado pela fúria. Maldita seja a mulher, que apodreça no peso da própria escolha. E partiu, levando consigo apenas o ódio e a vergonha. A vida da Marquesa mudou para sempre naquela manhã. Já não havia volta. O palácio nunca mais a receberia como antes. Mas, pela primeira vez, não sentia medo. Ao lado de Mateus, sentia-se livre. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra eles, os meses seguintes foram de incerteza, de lutas, de fugas silenciosas, mas também de ternura. Longe do olhar do Marquês, puderam viver o que antes parecia impossível. Partilhar dias simples, dividir o pão, rir em meio à dor. E foi nesse tempo que a vida surpreendeu. O ventre da Marquesa, antes estaiu, floresceu. A cada batida no ventre, cada sinal de movimento, ela chorava e sorria ao mesmo tempo. Mateus, ao tocar aquela vida crescendo, sentia como se todas as cicatrizes de sua carne fossem redimidas. Quando a criança nasceu, o choro ecoou como 1000 sinos de liberdade. Não era herdeiro de títulos nem adultérios, nem de palácios, mas era herdeiro de algo maior. Do amor que ousou desafiar correntes, humilhações e desprezo. Nos braços de Mateus, com a criança entre eles, a Marquesa finalmente encontrou a família que sempre sonhou. Não uma família feita de obrigações e aparências, mas de verdade, de ternura e de sacrifício. E assim, em meio às cinzas de um destino cruel, nasceu a redenção. Porque, no fim, a história da Marquesa não foi a de uma mulher estéril e rejeitada. Foi a de uma mulher que, mesmo esmagada pelo mundo, ousou amar. E no amor encontrou vida eterna naquela época. O valor de uma mulher era medido pelo ventre, pela capacidade de gerar herdeiros, pela obediência cega ao marido. Mas a história da Marquesa nos lembra que, mesmo em tempos de correntes e injustiça, o coração humano é capaz de se rebelar. Ela foi chamada de inútil, humilhada diante de todos, reduzida a um título vazio, mas encontrou no escravo, aquele que o mundo considerava menos que nada, o amor que lhe deu tudo. Não foi fácil. Houve lágrimas, dor, ameaça de morte, mas no fim, sua coragem falou mais alto que o medo. Ela ousou desafiar o destino e assim escreveu sua própria história.
E talvez essa seja a lição mais poderosa. Não importa o quanto nos digam que não somos suficientes. Não importa quantas vezes nos tentem calar. O amor verdadeiro sempre encontrará um jeito de florescer menos, mesmo nas terras mais secas, mesmo entre correntes, mesmo nas sombras da injustiça. Porque a verdadeira nobreza não está no sangue nem no título. Está na coragem de amar quando todos dizem que é proibido.